Quem já sentiu a presença de Deus aqui hoje, diga amém. Quem está feliz por isso, diga amém. Quem quer sair daqui cheia do Espírito Santo, para viver o Evangelho e para pregar o Evangelho, diga amém. Não há nada que Deus queira mais do que derramar a plenitude do Espírito Santo sobre o seu povo, para que o mundo inteiro seja cheio da glória de Deus. Vamos curvar a nossa fronte, vamos pedir mais uma vez que o Senhor Deus nos conceda a bênção do Espírito Santo agora. Louvamos ao Teu nome, Senhor Deus, porque Tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor, a exaltação e também a nossa obediência. Obrigado porque o Senhor já falou conosco muitas vezes nesta manhã. Mas eu estou aqui para pedir que o Senhor fale conosco novamente agora. Se o Senhor não falar conosco, nós teremos apenas uma mente falando a outras mentes e nada vai acontecer. Nada de útil a Ti vai acontecer. Nós queremos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Por isso nós nos submetemos a Ti. Nós suplicamos que o Senhor derrame sobre nós agora tudo aquilo que está disponível do Espírito Santo, para que ouçamos a Tua instrução. E se nós ouvirmos a Tua voz, nós obedeceremos a Tua ordem, e os Teus propósitos se cumprirão. Nos dê a Tua bênção, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar rapidamente na palavra de Deus, com base no livro de Marcos, capítulo 4, versos 30 a 31. Abra comigo a Bíblia. No livro de Marcos, capítulo 4, versos 30 a 32. Se por acaso você não trouxe a sua Bíblia, abra no seu celular. Marcos, capítulo 4, versos 30 a 32. A palavra de Deus diz assim. Marcos, capítulo 4, versos 30 a 32. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem fazer os seus ninhos à sua sombra. Um dia, o Senhor Jesus procurou algo para comparar ao seu reino. Ele queria algo que fosse semelhante, correspondente. Alguma coisa que descrevesse com clareza o seu reino. Jesus já havia contado outras parábolas antes, mas agora ele não vai contar uma história para ensinar uma lição. Ele vai fazer uma comparação para descrever a maneira como o seu reino se desenvolve. E para fazer essa comparação, Jesus poderia ter utilizado o imponente carvalho de Baçã, por exemplo, ou o cobiçado cedro do Líbano, mas a melhor coisa que Jesus encontrou foi uma simples semente de mostarda, tão pequena que são necessárias 700 sementes para pesar 1 grama. O que Jesus estava querendo dizer com isso é que no reino de Deus tudo começa pequeno. Um dia o Senhor Jesus foi enviado a essa terra para vindicar o caráter, o governo e a lei de Deus, para reafirmar a lealdade dos seres que não pecaram, para garantir a salvação de quem quiser, para assegurar a derrota e destruição de Satanás, para recuperar o domínio perdido e para restaurar tudo que havia sido perdido como resultado do pecado.
Mas para fazer tudo isso, ele precisou tornar-se pequeno. Um simples óvulo fertilizado, invisível aos olhos humanos, que foi crescendo mês após mês no ventre de Maria, até nascer na forma absolutamente dependente de um bebê. Ele trocou a sua onisciência por um cérebro, a sua onipotência por 2 braços, a sua onipresença por 2 pernas, que nunca foram mais longe do que 300 quilômetros da sua cidade natal. Porque no reino de Deus, tudo começa pequeno. Todos os começos são mais ou menos subestimados. Mas nenhum começo jamais foi tão subestimado quanto o do cristianismo. Aquele primeiro encontro entre Jesus e 5 homens humildes foi tido como algo absolutamente insignificante, totalmente irrelevante na história da humanidade, que foi ignorado até mesmo por Mateus, Marcos e Lucas, quanto mais pelos cronistas da época. Mas no reino de Deus, tudo começa pequeno. No ano 432, Patrick chegou à Irlanda para iniciar a evangelização do país. Do momento em que Patrick sentiu-se chamado por Deus para ser um missionário, até o momento em que ele efetivamente chegou à Irlanda, passaram-se 25 anos. Patrick passou todo esse tempo se preparando e esperando. Agora, aos 47 anos, ele finalmente chega à Irlanda, juntamente com mais 11 monges missionários. Diante deles, um vasto território, uma nação pagã, e a oposição incessante dos mágicos, filósofos, astrólogos, feiticeiros, adivinhos que controlavam a ilha. O desafio entre o pequeno grupo de Patrick e esses homens poderosos era totalmente desproporcional. Mas no reino de Deus, tudo começa pequeno. No ano 1180, os valdenses conseguiram a primeira tradução da Bíblia em sua própria língua. Tudo que eles queriam era a autorização do Papa para poderem pregar a palavra de Deus. No terceiro concílio de Latrão, eles foram proibidos de pregar. Mas quanto mais eles estudavam a Bíblia, mais eles percebiam que para serem fiéis a Deus, eles tinham que pregar. E foi assim que os valdenses estabeleceram o pequeno colégio de Barba, onde os missionários valdenses começaram a ser preparados para pregarem a mensagem de restauração e esperança, porque no reino de Deus, tudo começa pequeno. Em 1792, William Carey estava totalmente convencido de que as missões estrangeiras são a principal responsabilidade da igreja. No concílio ministerial em Northampton, na Inglaterra, Carey propôs um tópico para estudos: a obrigação dos cristãos de tentarem evangelizar os pagãos. O pastor Ryland, que conduzia a reunião, ficou indignado com a proposta e esbravejou: meu jovem, assente-se. Quando Deus quiser converter os pagãos, Ele mesmo fará isso, sem a sua ajuda ou a minha. Carey voltou para sua sapataria, ele também era um sapateiro, e começou a escrever um pequeno panfleto intitulado Uma Investigação, quanto à obrigação dos cristãos de buscarem meios para a evangelização dos pagãos. Carey encontrou nas sociedades voluntárias dos seus dias um meio adequado para isso. E em 1792, ele estabeleceu a primeira sociedade missionária, com a participação de apenas 14 pessoas. Porque no reino de Deus, tudo começa pequeno. Numa madrugada de abril de 1896, Guilherme Stein tornou-se o primeiro adventista do sétimo dia a ser batizado no Brasil, não muito longe daqui, no rio Piracicaba. Ainda levaria 11 anos para que a pequena missão paulistana fosse estabelecida com apenas
22 membros. Foi por isso, irmãos, que Jesus disse: a que compararemos o reino de Deus? E com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes cultivadas pelos judeus nos seus dias. Mas, irmãos, isso não foi tudo o que Jesus disse para descrever o seu reino. Ele também disse que essa pequena semente, essa semente minúscula, quando é lançada na terra, quando é semeada, ela cresce. O que Jesus estava querendo dizer é que no reino de Deus, embora as coisas comecem pequenas, elas não permanecem pequenas, porque o crescimento é um princípio do reino de Deus. Você pode dizer amém? Eu estou falando agora a você, que entregou a mente, o corpo e o coração inteiramente à obra de Deus. É possível que o seu coração esteja conduzindo você aonde poucos estiveram, levando você a planejar coisas que talvez nunca antes tenham sido realizadas. Esse sonho que Deus colocou no seu coração, esse desejo sincero de fazer alguma coisa que traga glória ao nome de Deus, que edifique a igreja, que mobilize pessoas para a missão e salve milhares de pessoas para o reino dos céus, isso não pode ficar só na sua mente. É preciso lançar a semente. Uma semente não vai crescer no seu bolso. Então, irmão, em nome de Jesus, lance a semente. O idioma que você quer dominar, o evento que você quer realizar, o projeto que você quer promover, o ministério que você quer desempenhar, o terreno que você quer comprar, a igreja que você quer construir, a mudança que você quer implementar, lance a semente. Ela será pequena a princípio, vai precisar ser melhorada, corrigida, atualizada, aperfeiçoada, mas lance a semente, porque uma vez semeada, mesmo sendo a menor de todas as sementes, com a bênção de Deus, ela cresce. Jesus não disse se crescer, Jesus disse quando cresce. É certo que vai crescer, porque o crescimento é um princípio do reino de Deus. Aqueles 12 homens improváveis, uns com medo, outros duvidando, já estavam pregando cheios do Espírito Santo poucas semanas após a ressurreição. A primeira igreja gentia foi estabelecida em Antioquia, e foi a essa igreja que o Espírito Santo ordenou que Paulo e Barnabé fossem separados para uma missão especial. A partir daquele momento, irmãos, missão ao mundo gentil já não seria feita de maneira casual ou ocasional, mas seria o resultado de ações planejadas. O Novo Testamento registra pelo menos 35 pessoas, participando de 13 times de missionários diferentes. E foi assim que o cristianismo iniciou a sua marcha em direção aos confins da terra. Porque no reino de Deus, as coisas começam pequenas, mas não permanecem pequenas. No ano 460, quando Patrick morreu, a Irlanda já havia se tornado um país cristão. Patrick trazia os seus conversos mais zelosos para viverem em comunidades monásticas, onde eram treinados e enviados de volta como missionários para estabelecerem novos centros de treinamento. O movimento tinha um princípio autorreprodutivo. Columba e Columbanus, os dois principais sucessores de Patrick, seguiam o mesmo princípio. E foi assim, irmãos, que os cristãos celtas estabeleceram milhares de monastérios e espalharam o cristianismo na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra, na Suíça, na França e até Kiev, na Ucrânia. Porque o crescimento é um princípio do reino de Deus. Por volta de 1180, os valdenses já viam a si mesmos como um movimento de restauração da verdade,
levantados por Deus para restaurar a igreja, a pureza dos tempos apostólicos. Eles sabiam que teriam que pagar um alto preço para isso. O preço seria isolamento, porque teriam que viver isolados nas montanhas e nas cavernas, perseguição e morte. Mas eles preferiam morrer a viver sem dar frutos. Eles iam para o colégio de Barba por até 6 anos, onde aprendiam idiomas, profissões e principalmente memorizavam e transcreviam as escrituras. Dali saíam de 2 em 2, disfarçados de comerciantes, artesãos, cirurgiões, colportores, para evangelizarem todos os lares de uma determinada área. E foi assim, irmãos, que os missionários valdenses espalharam a verdade de Deus acerca da Bíblia, da volta de Jesus, da lei de Deus, do sábado, do estado inconsciente dos mortos, do batismo consciente por imersão em toda a Europa Central, indo da Espanha até a Polônia. Na Boêmia, os missionários valdenses ordenaram os primeiros pastores morávios, os descendentes espirituais de John Hus. E quando a reforma protestante começou na Alemanha, em 1517, já havia mais de 100 igrejas morávias dando suporte ao movimento. Porque Jesus um dia disse que embora as coisas comecem pequenas no reino de Deus, elas não permanecem pequenas, porque o crescimento é um princípio do reino de Deus. A sociedade missionária estabelecida por Carey tornou-se o modelo de organização focada, flexível e acessível, exclusivamente dedicada às missões estrangeiras. A partir daquele momento, pregar o evangelho ao mundo pagão já não era o trabalho de governos ou de igrejas nacionais, mas era o fardo individual de cristãos que estavam dispostos a sofrer, morrer e literalmente serem esquecidos. Nos anos seguintes, milhares de sociedades missionárias foram estabelecidas nos Estados Unidos e Europa. E foi assim que o protestantismo foi espalhado em toda a Ásia, em toda a África e em toda a América Latina. E a pequena missão paulistana, estabelecida com apenas 22 membros, tornou-se hoje o lar de mais de 270 mil adventistas do sétimo dia. E cresceu a ponto de ser dividida em 8 regiões administrativas, tornando-se um dos polos mais significativos do adventismo mundial. Foi por isso que Jesus disse: a que compararemos o reino de Deus? É como um grão de mostarda. Jesus disse que essa semente minúscula, quando é lançada na terra, cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem os seus ninhos à sua sombra. A imagem das aves do céu fazendo os seus ninhos nos ramos de uma grande árvore é uma ilustração do Antigo Testamento, usada pelos profetas Daniel e Ezequiel, para representar grandes impérios que cresceram e se estenderam até as extremidades da terra. Nesse caso, os impérios egípcio e babilônico. Ezequiel acrescenta que as aves são todos os povos que gozavam dos benefícios do império egípcio. Quando Jesus pegou essa ilustração para falar sobre o seu reino, o que ele estava querendo dizer é que o plano de Deus, a vontade de Deus, o ideal de Deus é que o seu reino cresça tanto e se espalhe tanto, que pessoas de todos os lugares, de todas as etnias, de todos os grupos com linguagem e cultura distintas, recebam o convite divino e façam os seus ninhos e encontrem o seu lugar dentro do reino de Deus. O que Jesus está dizendo é que há um lugar para todos no reino de Deus. Romanos capítulo 10, versos 13 a 15, diz que em qualquer lugar desse planeta, irmãos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
Como é que pessoas de todos os lugares virão fazer os seus ninhos no reino de Deus, se não há quem pregue? É por isso que nós estamos aqui. E tudo que Deus pede de você, é que você tenha coragem, para levantar-se em nome do Senhor, e pregar o Evangelho, fazendo alguma coisa, que traga glória ao nome de Deus, edifique a igreja, mobilize pessoas para a missão, e salve pessoas para o reino dos céus. Coragem, mas não o tipo de coragem que tinha Gideão. Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que os midianitas estão vindo aqui, estão destruindo tudo e nós já estamos quase morrendo de fome? Eu ouvi dizer que nos tempos bíblicos, o mar se abria, o maná caía, mas isso não acontece mais hoje em dia. Gideão, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Eu não estou te enviando? Ai, Senhor meu, a verdade é que a minha tribo, ou meia tribo de Manassés, é a menor tribo de Israel. A minha família é a menor nessa tribo, e eu o menor na casa do meu pai. Eu sou literalmente o menor dos menores, não tem ninguém menor do que eu em todo Israel. Gideão, eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Mas Senhor, não faz sentido. Aqui tem 300, do outro lado tem 130 mil, não faz sentido. Deus não disse que tudo tinha que fazer sentido. Deus disse que você tinha que ter coragem para levantar-se em nome do Senhor e pregar o Evangelho para a salvação das pessoas. Meus irmãos, é muito fácil nos identificarmos com Gideão, especialmente nos momentos decisivos da vida. Muitos de nós aqui estamos como Gideão, escondidos nos lagares da vida, lamentando a origem que tivemos, as oportunidades que não tivemos, contemplando as próprias limitações, esperando que Deus venha, faça alguma coisa e resolva os nossos problemas, quando tudo que Deus pede é que você tenha coragem, levante-se e pregue o Evangelho para a salvação das pessoas. Eu me lembro do primeiro sermão que eu preguei, num grupinho chamado Coplan, numa cidadezinha chamada Cruz das Almas. Eu tinha 17 anos e fazia o primeiro ano de teologia. Nunca tinha pregado, não sabia pregar e não tinha o que pregar. Mas era parte dos requisitos da classe de formação espiritual, eu tinha que pregar. Então, ao final do semestre, eu peguei a minha monografia, 25 páginas. E quando me aproximei do púlpito, o irmão Valdir, que era o diretor daquele grupo, estava no primeiro banco, olhou para mim como quem dizia: você vai ler isso tudo? E foi exatamente o que eu fiz, eu li página por página. Ao final do sermão eu queria desaparecer dali, mas ainda tinha que cumprimentar os irmãos. Ao final da fila, uma senhora bem idosa se aproximou de mim e falou assim: Silvano, o seu sermão foi uma bênção, é exatamente o que eu precisava ouvir. Sabe por que coisas assim acontecem? Porque Deus não disse que tudo tinha que fazer sentido. Deus disse que você tinha que ter coragem para levantar-se e pregar o Evangelho para a salvação das pessoas. O primeiro estudo bíblico que eu dei foi no mesmo semestre. Tinha 17 anos, nunca tinha dado estudos bíblicos, mas dava aula de violão para algumas amigas. Eu convidei 3 delas para receber estudos bíblicos. E ao final do semestre, das 3, 2 foram batizadas. Porque Deus não disse que tudo tinha que fazer sentido. Deus disse que você tinha que ter coragem. Eu me lembro agora da história do Bob.
eu ouvi do pastor Sean Bunstra, o orador da Voz da Profecia dos Estados Unidos. Bob era uma criança muito inteligente, muito esperta. Um dia ele acordou à noite em casa chorando e dizia: mamãe, está doendo muito. A mãe correu para o quarto. Quando chegou lá, perguntou: Bob, onde é que está doendo? E ele colocava a mão na cabeça e dizia: mamãe, minha cabeça está doendo muito. Ela deu um Tilenol, esperou que a dor passasse, mas como não passou, nos dias seguintes ela foi ao hospital com Bob. Vários exames foram feitos e ela recebeu uma terrível notícia. Bob tinha um tumor no cérebro e não teria mais do que 3 meses de vida. Não dá para descrever a dor e o sofrimento daquela mãe. Eles voltaram para casa, tentaram seguir a vida. Um dia, a mãe viu o Bob brincando em casa e ficou pensando sobre como seria o futuro dele. Ela perguntou: Bob, você tem um sonho? Ele disse: como assim, mamãe, um sonho? Assim, um sonho, uma coisa que você quer muito. Por exemplo, o que você quer ser quando crescer? E o Bob disse: mãe, essa é fácil, quero ser bombeiro. E tentando tornar os próximos dias do Bob mais agradáveis, ela tomou o Bob pela mão, foi ao corpo de bombeiros, buscou um oficial, contou a história do Bob a ele e perguntou: estava pensando se seria possível o Bob passar aqui um dia com vocês, só para ele ver como é a rotina de vocês, para a gente conversar sobre isso depois. O oficial falou: olha, passar um dia com a gente aqui é interessante, mas nós podemos fazer bem melhor do que isso. Mas eu tenho que falar com o comandante. Eles foram ao comandante, ele repetiu a história do Bob e perguntou: comandante, não seria possível fazer um pequeno uniforme para ele usar com a gente aqui e depois levar para casa e continuar usando em casa? O comandante disse: olha, a sua sugestão é muito boa, mas nós podemos fazer bem melhor do que isso. Vamos fazer do Bob comandante por um dia. Os preparativos foram feitos, o dia foi marcado. Bob foi para o batalhão do Corpo de Bombeiros, vestiu o uniforme. Naquele dia houveram 3 chamadas, ele pôde passear no caminhão do Corpo de Bombeiros. E o comandante dizia: Bob, se eu fosse o comandante eu faria assim e dessa outra maneira, o que você acha? E muito esperto, Bob dizia: para mim tudo bem. O tempo passou e, como esperado, o Bob piorou. Teve que voltar para o hospital. E o médico disse: olha, a senhora tem que se preparar, porque o Bob não terá mais muito tempo de vida. Ele pode falecer a qualquer momento. E tentando tornar os últimos instantes do Bob, os últimos dias do Bob mais agradáveis, novamente ela vai ao Corpo de Bombeiros e fala: comandante, estava pensando se não seria possível se eu passar ali rapidamente, ligar a sirene bem rápido, só para eu poder tentar conversar com o Bob e fazê-lo lembrar-se, e tentar fazê-lo se lembrar do dia que ele passou com vocês. E o comandante disse: olha, o que você está sugerindo é muito bom, mas nós podemos fazer bem melhor do que isso. Ele levou o caminhão do Corpo de Bombeiros até o hospital. Ele levou a escada até a janela do quarto do Bob. E 14 bombeiros entraram pela janela. Ficaram com o Bob algum tempo. E algum tempo depois, o Bob morreu. Quando eu ouvi essa história, irmãos, a primeira coisa que me veio à mente foi a seguinte: se o Corpo de Bombeiros de uma pequena cidade americana estava disposto a superar as expectativas de uma mãe, quais são as chances de Deus pegar os seus sonhos? O Deus Todo-Poderoso, que não conhece limitações, cujo braço não está encolhido e que ao mesmo tempo conhece você por nome. Quais são as chances desse Deus pegar os seus sonhos, que visam a glória do nome dEle, a edificação da sua igreja, a mobilização do seu povo para a missão e a salvação de milhares de pessoas para o reino dos céus? Quais são as chances de Deus pegar esses sonhos e superar as suas expectativas em relação a esses sonhos? Eu vim aqui hoje fazer uma pergunta a você. Você tem um sonho? Você quer participar da edificação do reino de Deus? Então, em nome de Jesus, lance a semente. Confiado nele, traga o seu sonho ao Senhor Jesus. E você vai ouvir dos lábios do Senhor Jesus: eu posso fazer bem melhor do que isso.
que seja essa a sua experiência em 2019. Que você viva isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.